Há duas coisas que distinguem o cristianismo de qualquer outra religião sobre a face deste planeta. Se você, por exemplo, pegar o islamismo, você vai ver como a doutrina islâmica é parecida com a doutrina cristã. Até porque, até Abraão, nós e eles andávamos juntos. A divisão, a bifurcação se deu em Abraão, porque nós somos filhos de Abraão através de Isaque, e eles são filhos de Abraão através de Ismael. Mas não é difícil encontrar as coincidências. Dr. Shedd disse aqui recentemente que é muito fácil evangelizar um muçulmano, porque as coincidências são tremendas. Ele disse: difícil é evangelizar os fundamentalistas muçulmanos, os xiitas, aqueles que são realmente absolutamente fechados a qualquer coisa que não seja o que eles pregam. Mas há uma coisa, a primeira, sobre a qual eu não vou falar nessa noite, quero apenas citar, que difere o cristianismo de qualquer outra religião. Não há nenhum princípio religioso no mundo que pregue isso, que só o cristianismo, só os seguidores de Jesus de Nazaré, só aqueles que andam com ele e aprendem dele, têm coragem de pregar, que é a ressurreição do corpo, a ressurreição que se dá de todos os que creem no Senhor Jesus. Amém? Só o cristianismo, nenhuma outra religião prega. Quem chega mais perto, quem raspa a trave, prega a reencarnação, que não tem nada a ver com ressurreição, não é? Mas nós somos o único grupo de fé no mundo, no meio de milhares e milhares e milhares de crenças, que pregamos a ressurreição. E pregamos a ressurreição por quê? Onde é que está a autoridade que fundamenta a nossa mensagem sobre a ressurreição? No fato de que o nosso Senhor, aquele a quem seguimos, ressuscitou dentre os mortos. Não ficou preso pelos grilhões da morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E não apenas ele disse isso, como ressuscitou várias pessoas. Entrando na cidade de Naim, cruzou com um enterro, e ali estava um filho que era o arrimo de uma família, e ele toca aquele morto, e o morto levanta-se e volta para casa, e ao invés da tristeza de um sepultamento, dá-se a festa da ressurreição. Ele ressuscitou Lázaro 4 dias depois, na sua morte, quando ele disse que estava tudo consumado. Diz a Bíblia que sepulturas se abriram e muitos santos saíram das sepulturas naquela tarde e noite na cidade de Jerusalém. Por isso, queridos, nós somos o único sistema religioso, se é que podemos chamar assim, sobre a face do planeta Terra, que prega a ressurreição dos mortos, porque Jesus ressuscitou. Aleluia, glória ao Senhor por isso. Mas há outra coisa que genuinamente só nós podemos pregar. Eu digo genuinamente. Há outra coisa que, do ponto de vista de ser genuíno, autêntico, só nós podemos pregar. Agora, podemos pregar se esta pregação estiver estribada na nossa própria vida. Sabe o que é? É o amor. É o amor. Se você pegar toda a sistemática doutrinária do islamismo, você vai descobrir que lá existe guerra santa, a jihad famosa. Está ali Luciano, que não me deixa ficar enganado, ele que conhece bem essas histórias, né, do Oriente Médio, né, Luciano? A jihad é guerra santa, feita em nome de Alá. Interessante é que eles dizem que Alá é misericordioso, mas em nome de Alá se mata todos os dias na face desse planeta. Então não há para eles a palavra amor, não faz o sentido que faz para a gente. Os budistas pregam a aniquilação do eu,
Dizem eles que quando eu me aniquilar de tal forma que me torne impessoal, então esta impessoalidade vai fazer com que eu goze e aproveite o nirvana. Então, dizem os budistas, nós alcançaremos a perfeição pela aniquilação do eu. Os hinduístas, que se dividem em mais de 4 ou 5 bilhões de ramos de adoração a deuses, eles se retalham, se cortam, eles fazem sacrifícios dolorosos, penitências das mais inimagináveis. Há no Japão milhares e milhares de divindades para as quais os japoneses se dedicam em contemplação absoluta, mas o único grupo religioso no mundo que prega o verdadeiro amor somos nós, os seguidores de Jesus de Nazaré. Em primeiro lugar, queridos, por quê? Porque a Bíblia não se atreve a definir Deus. Você pode perguntar a qualquer pregador desse mundo, defina Deus, peça, diga, defina Deus, ele não vai conseguir, porque a Bíblia não define Deus. A única vez que a Bíblia dá uma pintada, uma pincelada numa possível definição de Deus, é quando ela diz o que? Deus é amor. Deus é amor. E a Bíblia diz que no amor não há medo. Eu estava lendo ali uma mensagem do reverendo Antônio Elias no boletim da igreja Betânia, mostrando como nós não precisamos ter medo de nada, porque nós somos filhos de um Deus que é amor, e a Bíblia diz no amor não há medo. Nosso Deus é amor. A maior arma que Ele nos legou foi a arma do amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, e hoje de manhã eu dizia, não é coincidência que entre o capítulo 12 e o 14 esteja o 13 que fala do amor, né? O capítulo 12 fala da expressão, da manifestação dos dons espirituais, do surgimento dos dons, da bênção dos dons. Os dons são o ornamento da igreja. Uma igreja sem dons espirituais é uma igreja sem ornamento. Como é bonita a igreja, o templo quando está ornamentado, né? Às vezes tem casamento aqui no sábado, a gente vai pregar no domingo, está aquele cheiro ainda gostoso das flores do sábado. A igreja estava bonita, ornamentada. A Bíblia diz que os dons, eles ornamentam a igreja do ponto de vista espiritual. É por isso que a Bíblia diz que é preciso que nós exercitemos os dons, e diz assim, buscai com zelo o quê? Os melhores dons. Melhores não do ponto de vista de qualidade, porque do ponto de vista da qualidade todos são bons, mas do ponto de vista da utilidade do serviço, há uns que são mais úteis, mais práticos do que outros. E ela começa a nomear que pelo mesmo Espírito, do mesmo Espírito, a um foi dado dom de conhecimento, a outro dom de sabedoria, a outro dom da fé, a outro dom de curas, a outro dom de operações de milagres. E a Bíblia vai dizendo dom de línguas, interpretações, etc. São dons variados que ornamentam. E aí Paulo encerra o capítulo 13, e no capítulo 12, e no último versículo do capítulo 12 ele diz assim: e eu agora passo a mostrar-vos um caminho sobremaneira o que? Excelente. Ou seja, vocês gostaram do que ouviram? Claro. Que bênção é falar em línguas, que bênção é poder ser usado por Deus em profecia, que bênção é trazer uma revelação no corpo. Tudo isso é bênção. Quem é que não gosta disso? Isso é alimento farto. A igreja sem isso, ela murcha, ela fica vazia, seca, perde todo o vício espiritual. É o exercício dos dons que traz vício espiritual à igreja de Jesus. E Paulo diz, andem nesse caminho, busquem os melhores dons, falem línguas, profetizem, orem, interpretem, tenham fé, curem, operem prodígios e maravilhas e milagres, façam tudo isso. Mas agora, diz ele, eu vou mostrar para vocês, eu mostrei um caminho, diz ele, agora eu vou mostrar uma freeway. Agora eu vou mostrar um estradão, agora eu vou mostrar um caminho sobre modo excelente. E ele começa a falar de quê? Do amor. Do amor. E ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens,
Isso é, ainda que não houvesse sobre a terra uma língua ou dialeto que eu não falasse, e ainda que eu não falasse todas as línguas dos céus, e não tivesse amor, ele diz, seria como símbolo que apenas faz zoada, barulho, que apenas emite um som metálico. Ele disse, ainda que eu profetizasse e conhecesse todas as coisas, e não houvesse segredos, porque Deus me revelasse tudo, ainda que eu tivesse essa capacidade, se eu não tivesse amor, nada seria. Ele diz assim, ainda que eu desse todos os meus bens, pegasse todo o meu patrimônio, pegasse minhas empresas, meus negócios, meus rendimentos, e chegasse aqui e dissesse, está entregue, é da igreja, é seu, é do Senhor, não quero mais. Ainda que eu faça isso, diz ele, se eu não tiver amor, nada serei. Porque Deus não está interessado no que eu tenho, mas em mim. Depois Paulo diz assim, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, para virar uma tocha, ainda que eu fizesse o que os monges budistas fazem, se queimam na rua em protesto a alguma coisa, tomam um banho de gasolina, metem fogo no corpo e viram cinza ali no meio da rua. Paulo disse, ainda que eu fizesse isso, chegasse a esse extremo e não tivesse amor, de nada valeria. Seria apenas um churrasco de Paulo e mais nada. E ruim, porque ia ser, bem passado demais. Aí ele começa a dizer, mas o amor, ele começa a dar o perfil do amor. Primeiro diz ele, o amor é paciente, não se exaspera. O amor sabe esperar. O amor sabe que há um tempo de maturação que só Deus dá. É por isso que às vezes a gente evangeliza um filho, e vai, e chega uma hora que a gente diz, Senhor, mas eu já disse tudo a esse menino, eu não vejo resultado. Calma, vá cercando de amor, porque o amor é paciente. E esta paciência não é um exercício psicológico, não é um treinamento da mente. Esta paciência, ela só vem se for dada pelo Espírito Santo de Deus. Há situações em que o amor só é paciente se for amor como dom de Deus e paciência como resultado da ação de Deus na vida da gente. A Bíblia diz que além de ser paciente, o amor é o que? Benigno. Amém? Ou seja, ele trama para o bem. Ele tem uma engenharia que o outro às vezes nem está sabendo, mas é para o bem. O amor é benigno. Às vezes um grupo de irmãos está preparando uma surpresa para você, mas é benigna, porque surpresa que não é benigna é emboscada, aí é emboscada. Mas a Bíblia diz que o amor é benigno, ele é paciente e ele é benigno, ele quer o bem do outro. A Bíblia diz que ele não arde em ciúmes. Ele não é aquele tipo que diz, puxa vida, nós temos o mesmo ramo de negócio, ele foi para frente, eu não vou, e fica com os dentes ali quase que se quebrando, não dorme, moído, roendo. É uma expressão bem conhecida aqui na Paraíba, está roendo, porque o outro disparou e ele ficou. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Uma das coisas mais lindas da Bíblia é a história de Barnabé. Leiam a história de Barnabé, natural de Chipre, também chamado, diz o louvor, de José das Consolações. Se você observar, esse homem foi quem fez de Paulo Paulo. Paulo se converte e é uma pedra bruta. Paulo se converte, mas é aquele animal que ninguém segura. Aí chega Barnabé, manso. Aliás, o nome já quer dizer filho da consolação, ou filho da exortação também, que no fundo é a mesma coisa. E Barnabé trabalha, primeira coisa que Barnabé faz, leva Saulo para Jerusalém,
e avaliza a sua conversão. Quando os apóstolos dizem, mas esse indivíduo é ruim demais, Barnabé, ele já fez tantas, já aprontou tantas, ele já arrumou tanto problema para a igreja, que isso pode ser mais uma tática, mais um golpe. Barnabé disse, não, ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, e eu assino embaixo a conversão dele. Barnabé disse, eu empresto a minha credibilidade para que vocês recebam Paulo como membro da igreja. Amém? Isso é amor, amados irmãos. Depois, quando surge a igreja em Antioquia, Barnabé já havia mandado Saulo para Tarso, e de repente dizem, tem uma igreja nova em Antioquia que não é composta de judeus, é um negócio diferente. Aí Barnabé vai lá, olha, e o coração desse homem é tão amoroso, que ao invés de criar barreiras porque não eram judeus e sim gentios, diz o texto lá em Atos, que ele alegrou-se ao ver a graça de Deus, que ali operava. E qual foi o passo seguinte? Pegou um navio, foi lá em Tarso, e trouxe quem para trabalhar na igreja de Antioquia? Trouxe Paulo. Observem, foi ele que introduziu Paulo como membro na igreja em Jerusalém, e agora ele pega Paulo e é quem introduz Paulo na obra missionária, no ministério e na vocação de Deus. Chega ele com Paulo em Antioquia, e no capítulo 13 de Atos está escrito assim, que lá havia profetas e mestres, né? Havia alguns que vieram de Cirene na África, havia Lúcio, que era apelidado de Níger porque era negro, havia um que era irmão de leite de Herodes, já era de família real, né? Havia pessoas de todos os tipos misturadas ali, porque esse é o reino de Deus. E o Espírito Santo, enquanto eles jejuavam e oravam, disse, separai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho para eles. E a dupla sai. Agora observe o seguinte, dos dois, quem é mais velho na fé? Barnabé é mais velho, mas ele não tem ciúmes, porque onde eles chegam, quem prega é Paulo. E Paulo falava tão bem que foi apelidado de Mercúrio. Os romanos, na sua mitologia, diziam, isso é um deus, isso é Mercúrio, é um grande orador mitológico. E eu fico imaginando se Barnabé fosse como muitos de nós às vezes somos, ia chegar nas igrejas e dizer, não, deixa Paulo sentado que eu sou mais velho do que ele na fé, quem fala sou eu. Mas ele amava Paulo e a obra, e diz a Bíblia que esse homem simplesmente se alegrava vendo Deus usar Paulo para a glória e para o louvor do seu nome. Sabe por quê, amados irmãos? Porque o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Se Deus usa o irmão Frankson, aleluia. Se usa Netinho, amém. Se usa Jerusa, se usa Nina, se usa Barreto, não interessa quem Deus usa, nós temos que dar graças a Deus e matar qualquer possível raiz de ciúme que apareça em nosso coração, porque o ciúme, do ponto de vista da possessividade, não vem de Deus, do zelo sim. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, mas não é um ciúme possessivo, patológico, doentio, é de zelo, de preservação. Mas esse ciúme de possessividade, ele não é benigno, ele é maligno. A palavra diz que também o amor não tem inveja. O amor não é daquele que fica sem dormir porque o outro comprou uma casa e eu não posso comprar, comprou uma roupa e eu não posso, comprou um carro e eu não posso, trocou de carro e eu não troquei, está com um anel bonito e eu não tenho. O amor não se baseia nessas coisas, em inveja. Ele é altruísta, ele se alegra com a vitória do outro. E a Bíblia diz uma coisa interessante, amados irmãos, é que para que o amor seja amor, ele não pode andar sozinho. Preste atenção nisso aqui. Para que o amor seja amor, ele tem que estar aliado a outro princípio bíblico, que é a verdade. Por isso Paulo disse, segui a verdade em amor. Nem é verdade sem amor, nem é amor sem verdade. É a mistura, é a junção
que vai criar este amálgama absolutamente forte, que é capaz de manter unidos os irmãos até debaixo das provações mais inimagináveis, quando nós andamos em amor e verdade. Quando alguém nos procura e diz: pastor, eu fiz isso, isso e isso, pequei. Se você quiser ser populista, você vai dizer: não, isso é coisa do passado, esse conceito de pecado está superado. Fala, fique tranquilo, né? Isso é coisa da tradição. Se você quer ser populista, isso é o que diz o Dr. John Stott. Se você quer ser bíblico, você vai dizer: é verdade, você pecou, a Bíblia diz isso, mas anime-se, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e nós estamos aqui para conduzi-lo, para levá-lo, para tê-lo nos nossos ombros. Enquanto você não puder andar sozinho, conte conosco. Amor e verdade na Bíblia tem que andar juntos, amém? Sempre andaram juntos, amor e verdade. E Paulo encerra esse capítulo 13 de 1 Coríntios dizendo o seguinte: 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Ele diz: mas destes 3, o maior deles é o amor. Claro, é verdade que precisamos de fé. Nós andamos pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé. E a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a firme convicção de fatos que ainda virão. Isso é fé, é andar pela fé, é acenar para as promessas de Deus e dizer: eu creio. A esperança, a esperança é quem nos alegra, não é? A Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança. Esse era tremendo. Esperou contra a esperança e Deus o honrou. Eu estava lendo esses dias em Apocalipse a Nova Jerusalém, coisa linda. Qualquer dia desses vou pregar sobre ela aqui. Uma das coisas mais lindas, e a gente quase nunca prega sobre isso. A Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 22, a descrição dos alicerces, do fundamento, das muralhas, das medidas, da metragem, como tudo tem sentido. E a gente vive na esperança da Nova Jerusalém, amém? A Bíblia diz que lá as ruas são pavimentadas com um tipo de ouro diferente, né? Caio Fábio dizia que é um ouro que não há na terra, ele quer conhecer, porque a Bíblia diz que é ouro transparente. É ouro transparente. As ruas, diz a Bíblia, são de ouro, hein? Todas de ouro. São 12 escalas de fundamento dos alicerces, cada camada de uma pedra preciosa. E no meio disso tudo, diz a Bíblia, passa o rio da água da vida. E nós ali, para lá e para cá, né? Lá vou eu, oi Francis, conto Virgínia, Aguinaldinho, Jerusa, conto Barreto, eita coisa boa, Rubão, né? Eu espero que sim, né? Mas vamos nós por lá, né, Rubão? Ruas de ouro, ruas de ouro. O que é que faz a gente crer nisso? É a esperança. Se a gente perder a esperança, a gente morre na fé. Fé e esperança são 2 coisas que precisam andar juntas. Mas Paulo diz: tanto a fé vai passar, porque quando eu chegar no céu não vou precisar mais de fé, eu já vou ver face a face. Para que fé? Também não vou precisar de esperança, porque o que eu esperava chegou, o que eu esperava veio. Mas ele diz: há uma coisa que permanece ad eternum. O que é? O amor. Este jamais acabará. É nisso aí que Vinícius de Moraes quebra a cara, com seu existencialismo tupiniquim, que prega que o amor é eterno enquanto dura. E a Bíblia diz que o amor jamais acaba.
Jamais. No céu eu não preciso de fé nem de esperança, mas o amor vai encharcar a vida daqueles que estiverem no céu. Amém? Você já pensou, pare aqui, o que é viver num clima, num ambiente onde a gente não vai ter condicionamentos psicológicos, onde a gente não vai ter injunções malignas na mente, onde nós não vamos ter sugestões diabólicas? Estamos livres de tudo isso, estaremos livres de tudo isso. A mente fresca, limpa, sem pensamentos que nos deixem sem dormir, sem suspeitas, não vamos suspeitar de ninguém. Você já pensou o que é isso? A Bíblia diz que Deus será tudo em todos. Se Deus será tudo em todos, amém. E a Bíblia diz que o impuro não entrará lá. E quando ela fala no impuro, não se refere somente a pessoas, mas a espíritos. Os demônios, os espíritos malignos de impureza, de pecados dos mais diversos, vão ficar do lado de fora doidos para entrar, doidos para entrarem. Mas a Bíblia diz que nenhum deles terá acesso à Nova Jerusalém. E nós vamos andar com a cabeça fresquinha. Glória a Jesus por isso. Jamais Satanás vai fazer o que faz ainda hoje: jogar uma seta para você esquentar a cabeça com o irmão, brigar com o irmão, romper com o irmão, suspeitar e por aí vai. Lá não vai ter nada disso. Lá só vai ter amor. A essência do céu é o amor. Por isso que Dr. Russell Shedd disse aqui uma coisa interessante. Ele diz: comece a se acostumar na terra com as coisas do céu, porque senão você vai ver que o céu vai ficar chato para você. Né? Comece logo a praticar as coisas do céu aqui, né? Os valores do céu aqui. Então, meus irmãos e amigos, a essência de tudo que nós pregamos, o resumo de toda a Bíblia é o amor. Amém? Eu quero concluir citando 2 versículos. João 3 e verso 16. Este é o verso mais conhecido da Bíblia. Porque Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tudo o que aconteceu no plano de salvação foi consequência do amor. Aí esse verso é confortável. Esse verso é como uma poltrona de couro, daquela que a gente sente afunda, não dá mais nem vontade de levantar. Se tem um verso gostoso é esse, né, Nandro? Ou seja, Deus me amou. Tá. Agora vamos ler, para que se firme a doutrina, qual é o correlativo sistemático deste verso na Bíblia. Porque tem muita gente pregando em cima de verso isolado, querendo curar câncer com comprimido. A Bíblia, para que se firme um princípio doutrinário, ela exige uma sistemática. E há um verso na Bíblia que é o par desse aí. E você só vai entender isso aí se praticar o que eu vou lhe dizer agora. Agora leia 1 João 3,16. Coincidentemente é a mesma referência. Você vai ver que a coisa aí já aperta um pouco. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, amém, glória a Deus, oh glória, né? E por aí saímos, oh maravilha, amém. Deus amou e deu. Agora e eu? Aí vem: nisto conhecemos que o amor de Deus está em nós. Nisto o quê? Em dizer eu te amo. Conhecemos que o amor de Deus está em nós, em que Cristo Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos o quê? Aí a gente já pede ao Senhor um tempinho, né? Bom, que Ele deu a vida por nós, aleluia. Agora esse negócio de eu dar minha vida pelos outros já complica. Mas o que a Bíblia quer dizer é que não há como o mundo entender, preste atenção, a mensagem do amor de Deus se ela não for vivida nessa perspectiva.
eles nunca vão entender o que Deus fez por mim se eu não fizer por eles também. Por isso que a palavra diz: o que de graça recebestes, de graça dai. Não é brincadeira, amados irmãos. Aleluia, Jesus deu a vida por mim. Aí chega agora para fechar a equação doutrinária, a palavra diz: e você dê a sua vida pelos seus irmãos. Mas eu quero deixar você tranquilo. Este dar a vida pelos irmãos não significa você ir para a cruz material, ser crucificado de novo, não é isso. Este dar a vida pelos irmãos não significa você tirar a sua vida, não é nada disso. Este dar a sua vida está aí exposto nos outros textos, nos outros versos seguintes ao que foi lido, quando ele diz assim, que dar a vida pelos irmãos é sair do abstrato para o concreto. Verso 17, logo em seguida ele diz: aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então o que João está dizendo é que a forma da gente dar a vida pelos irmãos é dando aos irmãos o socorro que os irmãos precisam. Amém? É o que eu tenho dito aqui. Se o irmão está com frio, não adianta você orar e dizendo: Senhor, esquenta esse irmão, dê um casaco. Dê um casaco. Lá em São Paulo estava 7 graus, eu com frio horroroso. Eu não fui prevenido. Não adiantava ninguém orar por mim, porque eu não ia ficar aquecido no meio de todo mundo gelado. Até que chegou Ariovaldo e disse, percebeu que eu estava com frio e disse: Tova, como ele me chama, use esse suéter aqui. Aí pronto, ficou quentinho, ficou uma beleza, né? Houve um ato, uma ação de amor. É isso que João está dizendo. Se alguém chega a você de barriga vazia, roncando, um ronco estereofônico, né? Não adianta você dizer: você está com fome? Estou. Vamos orar. Jesus é o pão da vida. Aí você ora e o irmão sai abençoado, morrendo de fome. A Bíblia diz que você deve dar o quê? Pão. Se for sede, dê água. Ou seja, devemos dar a vida pelos nossos irmãos, gastar a nossa vida com os nossos irmãos. Paulo disse: se alguém tem recurso e não socorre, está pecando, amado irmão. Nisto é conhecido o amor de Deus. Não é no meu discurso de pregador. Esse meu discurso de pregador é oco, vazio, se ele não tiver o aval da prática. Não é no que eu digo aqui de cima, mas é no que eu faço. Deus amou e agiu, Deus amou e deu. E nisto o mundo conhecerá que eu sou de Deus e que o amor dele está em mim, quando eu der a vida pelos meus irmãos. Amém? Por isso Paulo termina aí no verso 18 dizendo: não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. De fato e de verdade, não é? O que é que o irmão precisa? Comunidade evangélica lá em Porto Alegre que é liderada por Moisés Cavalheiro, um homem de Deus, um ancião. Eles fazem isso. Quando alguém se converte ou chega lá, eles procuram saber quais as necessidades. Se o indivíduo precisa de médico, eles mandam para o médico da igreja, mas a igreja paga a consulta. Eles mandam para o dentista, se for o caso, mas a igreja paga a consulta. Em suma, dão toda assistência como corpo. Está sem roupa, vá na loja do irmão, compre, tire isso, a igreja vai lá, para que não seja carga para o irmão, a menos que o irmão tenha a orientação de Deus para isso. E o que eu quero dizer é isso, é que o amor é uma gostosa e contínua prática de atitude, e não apenas um discurso melodramático, emocionante, romântico, platônico, tenha lá o nome que tiver. O amor bíblico é fato e é verdade. É fato e é verdade. O leproso disse a Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes curar. O problema não é poder, o problema é querer. E Jesus, tocando nele, contrariando a lei, Jesus disse: quero, fica limpo. E ele imediatamente foi curado. Amor que toca os intocáveis, que abraça os inabraçáveis,
que socorre os despojados da vida, que arranca da sarjeta aqueles que foram lançados pelo sistema a uma vida de humilhação e desordem. Amor que socorre dentro da igreja o irmão que quer estudar, mas não pode pagar um colégio, que quer comprar livros para fazer um curso, mas não tem dinheiro, que chora porque passou num vestibular, mas não pode pagar o seu curso universitário. É aí que é a hora do amor brotar. Precisa fazer uma viagem de negócios, mas que vai lhe trazer sustento e ir para a família, mas não pode. Precisa de um médico, fazer um exame. Em suma, o amor se materializa e se concretiza, não em discursos vazios, mas em ações concretas para a glória de Deus. Esse é o amor da palavra de Deus. Amém, amados? É por isso que entre 1 Coríntios 12 e 14, Paulo botou este tutano do amor. Falem línguas, profetizem, tenham visões. Vocês podem ter todos os dons, revelações, mistérios, curem, botem paralíticos para andar. Mas no meio disso tudo, disse ele, entre isso tudo esteja o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor que age, que procura e que pergunta: meu irmão, precisa de alguma coisa? Está necessitando de alguma coisa? E você pode até dizer: mas pastor, e se eu pegar um esperto sem vergonha que venha com conversa para o meu lado? Deixe que ele se ajuste com Deus, porque o braço de Deus é bem pesado. Eu concluo lembrando a história de uma tradição que há entre os beduínos. Os beduínos têm sua própria lei. Eles não seguem as leis do Estado. Eles têm suas leis, que são milenares. E uma das leis que os beduínos têm é uma lei de proteção à vida, que é muito interessante. Se você mata alguém, mas entra na tenda de um beduíno, ninguém pode tirá-lo de lá. Enquanto você estiver sob o teto do beduíno e ele concordar, você não pode ser tocado por ninguém, a menos que ele bote você para fora. A tenda dele é um lugar de refúgio. E há uma história de um rapazinho que foi assassinado por outro, ainda jovem, adolescente. E o assassino, no desespero, entrou na tenda de um beduíno. E de repente chegou a polícia, chegaram os que vieram para prender o rapaz. E o velho beduíno, dono da tenda, disse: não, vocês não vão entrar aqui. Ele está sob a proteção da minha tenda. Ele está guardado em minha casa. De modo que há uma tradição entre nós, e isso para nós é lei, de que vocês, mesmo sendo autoridade, da minha porta não passam. Ele está sob a minha proteção. E um dos policiais disse: mas o senhor não sabe de um detalhe. Disse: qual é? É que este assassino matou seu filho. O senhor ainda não recebeu a notícia, mas nós estamos aqui para dizer que esse moço que está dentro da sua tenda, com a sua proteção, acaba de tirar a vida do seu filho. Diz a lenda que o beduíno chorou e olhou para aquele policial e disse: eu vou arcar com tudo. Ele fica na minha casa e vai substituir o filho que ele me tirou. Mas nele ninguém toca. É assim que o amor de Deus faz conosco. Quando Satanás quer acabar com a nossa vida, quando Satanás quer nos encurralar, quando Satanás joga sobre nós as acusações mais veementes, o nosso grande advogado, que é Jesus Cristo, ele diz: vá embora, porque este está guardado na casa do meu Pai, e aqui você não entra. Ele está sob a proteção do amor de Deus. Amém? Amém.